Ah, é? Tá bom. Irmãs, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo. A gente tinha planejado de começar pontualmente, mas a gente vai começar um pouquinho atrasado, mas vamos lá. Para nós é uma alegria muito grande, né, estarmos juntas mais uma vez. E no nosso último encontro do ano, né? Até se as irmãs quiserem, que estão mais longe, quiserem vir para cá, porque eu vou ter que ficar aqui no centro, então, para a gente se ajudar a ficar mais próximas, vai ser melhor. E para todas que puderam participar do ciclo de estudos, eu acredito que tenham ganhado muito com isso, né? Eu, particularmente, esse foi um dos estudos que eu mais aprendi e que eu mais realmente me impressionei por tamanho aprendizagem de como estudar a Bíblia. Eu cresci na igreja, sou neta de pastor, tenho toda aí uma descendência cristã, vamos dizer assim, mas eu posso dizer que, a partir desse estudo que nós fizemos, foi onde eu realmente consegui aprender a estudar melhor a Bíblia. E a gente vai continuar estudando juntas, se Deus permitir, e esperamos seguir firmes, né, estudando e aprendendo quem Deus é, né? Que grande preciosidade a gente aprendeu, né, nesse livro, começar aprendendo sobre Deus, né? E antes de nós irmos para o nosso estudo, propriamente, eu vou orar para que Deus conduza tudo que for dito aqui essa tarde. Santo Deus, soberano Pai, mais uma vez na sua presença, agradecemos a Ti pelo privilégio que temos, e é privilégio mesmo, Senhor, de sermos resgatadas por Cristo naquela cruz e de estarmos juntas aqui como irmãs, podendo, ó Deus, estudar a sua palavra. Que o Senhor possa me usar apesar de mim e que o Senhor também fale comigo e fale com as minhas irmãs. Tenha, Senhor, total liberdade para incomodar os nossos corações, para apontar, Senhor, os pecados que existem em nossa vida, e que haja transformação e que haja também a esperança, Deus, que encontramos em Ti. Que bom saber que em Ti há perdão, que em Ti há solução, que em Ti há esperança. Muito obrigada, Senhor, por Tua vida preciosa e por nos salvar e por nos proporcionar momentos como esses. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, eu tinha preparado slides que iam nos ajudar bastante, mas a gente está sem internet, então eu peço muito a atenção de vocês, porque como a gente não vai ter o visual, mas então para vocês dobrarem a atenção, para que, à medida em que eu for falando, vocês possam prestar atenção. Hoje eu vou dar uma pincelada aqui no nosso estudo hoje por conta das nossas próximas programações, mas a gente fica à vontade para que depois do estudo a gente possa conversar mais, aprofundar mais e vamos lá. Bom, vou começar já a leitura do texto que está em Jonas 1. São 6 versículos, o versículo 12 ao versículo 17. E aí, na sequência, nós vamos responder aquelas perguntas da apostila, que eram as perguntas sobre a compreensão do texto, tá bom? Então, eu vou ler aqui o texto para a gente. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muito bem, a primeira pergunta que a gente vai responder ali, da parte da compreensão, é se o texto contém palavras, frases ou ideias repetidas. Eu encontrei a palavra mar, foi citada aí 5 vezes, e a palavra Senhor
também ao longo dessa passagem foi citada 5 vezes. Alguém achou mais outra palavra ou expressão que foi repetida aí ao longo dessa passagem? Quem tiver achado, levanta a mão e fala, para a gente participar assim. Homem. Quantas vezes? Ah, legal. Homem. Mais alguém? Ah, Jonas, a palavra Jonas, é verdade? Violento. Mais alguma? Pode falar, Pri. Ah, sim, muito importante. Uhum, legal. À medida em que a gente vai falando, as irmãs vão falando, vocês podem ir acrescentando aí no estudo, né? Porque é interessante a gente completar o que a gente não achou. Ah, legal, isso mesmo. Peixe 2 vezes, né? Mais alguma palavra? Não? Ah, 3 dias e 3 noites, é verdade. Muito interessante. Muito bem. Aí a pergunta 2. Ele menciona atributo de Deus? Coisas que sejam verdades a respeito dele? Aqui, ela pergunta assim, se ele menciona, se ele realmente deixa claro. Como no estudo passado a Cecília trouxe, né, de forma bem clara o que o texto estava dizendo, eu também busquei fazer da mesma forma. E a parte em que eu achei uma expressão assim bem clara de um atributo de Deus é lá no versículo 14, quando os marinheiros dizem assim: Tu, Senhor, fizeste como te aprouve. É claro que ele não está jogando assim, misericordioso, mas a gente subentende que é a soberania de Deus, né? Então, aqui, o único atributo de Deus que eu encontrei assim, bem explícito nessa passagem foi esse. Mas lá no final, na parte das aplicações, eu vou trazer para vocês todas as outras coisas que eu aprendi sobre Deus, e foram bastante coisas, verdades acerca de Deus que eu tirei dessa passagem. Alguém achou, por acaso, algum outro atributo explícito aqui de Deus? Ah, tá. É porque o poder está extremamente ligado com a soberania, né? Aquele. Autoridade, poder, exatamente. Então, tá. Então, essa declaração, ela não foi proferida por Jonas, né? Foi, como eu falei, proferida pelos próprios marinheiros. E a gente fala, né, da soberania de Deus, mas eu encontrei uma citação do John Piper explicando o que é a soberania de Deus. Eu achei interessante. Ele fala assim: Deus tem a autoridade, a liberdade, a sabedoria e o poder, tudo que vocês falaram, legítimos, para cumprir tudo que ele pretende que aconteça. E, portanto, tudo que ele pretende que aconteça, acontece. O que significa, Deus planeja e governa todas as coisas. Isso é a soberania de Deus, né? E os marinheiros, então, eles estavam reconhecendo nessa parte a soberania de Deus, porque eles já estavam percebendo ali no versículo 4, voltando ao que a gente já viu, a divina soberania e providência de Deus na tempestade, eles estavam percebendo isso. E também no lançamento de sorte, eles perceberam que caiu sobre Jonas, e Jonas era o causador de tudo aquilo, então eles estavam já percebendo a soberania de Deus, né? Então, eles passaram momentos ali naquele barco, né, em meio àquela terrível tempestade, que os fez enxergar, então, de forma bem nítida, que só existe um único Deus verdadeiro, né? Um Deus que tem domínio sobre o mar, tem domínio sobre os ventos, sobre as pessoas, sobre todas as coisas, e sempre faz o que lhe apraz, né? Sempre Deus faz o que Ele quer. Fazer o que lhe apraz é fazer o que lhe agrada, né? Portanto, Deus, né, agradou a Deus causar aquela tempestade. É estranho, né? Mas agradou a Deus causar aquela tempestade para a sua glória. Agradou a Deus depois acalmá-la. Agradou a Deus providenciar um grande peixe e misericordiosamente salvar Jonas a partir disso. Agradou a Deus mostrar a sua glória a marinheiros que simplesmente estavam ali viajando sem a menor ideia do que iria acontecer com eles. Agradou a Deus fazer isso, né? Os marinheiros, então, eles experienciaram a soberania de Deus e o temeram em extremo. É o que diz a palavra, né? Então, a terceira pergunta é: o texto faz argumentos em série? Aqui a resposta é não, né? Não tem argumentos em série nessa passagem que a gente leu. Quarta pergunta: há alguma palavra que você não entendeu?
Olha, teve uma que eu fui checar. Deparou. Que eu falei, deparou? Fazer surgir repentinamente, né? A gente já tem até uma... Ah, tá, eu entendi que ele fez surgir ali, mas o que era exatamente? Então, no dicionário, ele diz que é fazer surgir repentinamente, tá bom? Alguém teve alguma dúvida de alguma palavra? Não? Aí, gente, na 5, fica muito assim, prejudicado por não ter a projeção, mas ali são aquelas palavras. Eu não vou me delongar muito aqui, porque a gente tinha que procurar as palavras que se tinha palavras de ligação. Portanto, mais, entretanto, a gente... Eu vou passar essa, depois eu compartilho com as irmãs os slides, e aí a gente compara. E aí, se alguém tiver achado uma que eu não achei, aí a gente conversa. Há alguma ideia confusa aqui nessa passagem? Não, é bem claro o texto, né? Bom, muito bem. Então, irmãs, agora a gente vai rapidamente já para a parte da interpretação. Agora, nesse momento, a gente tinha que ir para o trabalho mais árduo, que é encontrar as referências cruzadas, entender por que elas estão cruzadas, e aí de lá tirar a nossa interpretação, né? Então, no versículo 12, eu vou ler novamente aqui com as irmãs, o versículo 12, para a gente, então, mergulhar mais a fundo nesse texto, nessa passagem. 12. E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que essa grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Então, aqui a gente vê que Jonas tinha convicção de que aquela tempestade estava acontecendo por causa dele, né? Isso é claro. E lançá-lo ao mar, é isso que ele pede: me lancem ao mar. O que isso significa? Significa que ele estava pedindo a morte, né? Ele estava pedindo para que ele morresse, né? E Jonas, né, que é o tão conhecido profeta fujão, né? Parece que mais uma vez aqui ele está tentando fugir dos seus problemas, né? Ele já estava criando problema demais, né? Agora estava criando problema para os marinheiros. Então a solução que ele viu foi: me lancem ao mar, né? E aí, eu vou citar rapidamente aqui algumas referências cruzadas que eu achei. Uma é de 2 Samuel 24, 17. A outra, João 11, 50. E a outra, 1 Crônicas 21, 17. E rapidamente, bem rapidamente, o que a gente pode notar de conexão aí, essa passagem de 2 Samuel 24, 17 vai relatar o episódio em que Davi se sente extremamente culpado por ele ter... 70 mil homens morreram por causa de um pecado dele, de um erro que ele cometeu, né? E aí, qual é a relação que a gente vê com Jonas? Que, da mesma forma, as pessoas ao redor de Jonas estavam sofrendo por consequência dos pecados dele, né? Então, isso é uma coisa assim... E Davi também, ele reconheceu, isso é importante, ele reconheceu que ele era o causador de tudo aquilo. Assim como Jonas, ele também estava reconhecendo aqui que toda aquela tempestade estava sendo causada por causa dele. Então, a gente vê essa relação. Em João, é uma passagem que vai falar de Asaf, e eu não vou me aprofundar aqui, para a gente ir mais rapidamente, mas é isso. E 1 Crônicas é a mesma passagem de Davi, então... também já foi dito aqui, as consequências de nossos pecados muitas vezes vão afetar as pessoas ao nosso redor, né? É isso que a gente vê. 1 Crônicas 21, 17. Alguém achou outra referência? Eu busquei 3 Bíblias diferentes para montar as minhas referências cruzadas, né? Alguém achou outra referência do versículo 12? Josué? Ah, é? Então é a mesma ideia, né? São os homens de Deus aqui, nesse caso, reconhecendo o pecado deles, né? Jonas reconheceu também. Versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Quando a gente lê essa história de Jonas, ela já é tão comum, né, que a gente às vezes esquece de se colocar no lugar, né? Quando a gente vai para a praia e olha o mar, já não é algo que já nos faz, nossa, fica maravilhado, né, com a soberania de Deus, com a majestade de Deus, mas imagina você nessa situação, né, aqui naquele caos, né, aquela coisa, os marinheiros ali agora, a gente não está encontrando solução, vamos remar o máximo que a gente conseguir, né? Isso que eles fizeram. Então, eles simplesmente ignoraram o que Jonas tinha dito. Jonas pediu: me lancem ao mar. Eles, então, ignoraram nesse momento e, antes de lançá-lo, eles foram com as próprias forças tentar fazer o que eles podiam para ver se chegavam em terra seca, né?
Mas, na verdade, isso mostra, né, irmãs, que a nossa força, a nossa vontade, os nossos esforços são inúteis quando empregados fora da vontade de Deus. Né? Por mais que eles tentassem se esforçar, eles não obtiveram êxito. Eles estavam fora da vontade de Deus nesse momento. E aí a referência que aparece é Provérbios 21, 30. O texto diz por si só, então eu vou só ler. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Né? Não há nada que possamos fazer. Se não estiver dentro da vontade de Deus, a gente, com a nossa própria força, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Né? No versículo 14, seguindo lá, diz assim, por isso, clamaram ao Senhor. Eles não conseguiram, né, pelas próprias forças, então eles resolveram clamar ao Senhor e disseram, nós te rogamos ao Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada ao Senhor. Então, os marinheiros perceberam que os esforços haviam sido inúteis, né? Então, eles não conversaram mais com Jonas, mas conversaram diretamente com o causador de tudo aquilo, que era Deus, né? E, incrivelmente, marinheiros incrédulos clamaram diretamente ao Deus de Jonas, né? Jonas, aqui, não parecia se importar muito com a própria vida, nem com a vida dos marinheiros, nem a dos ninivitas, né? Mas uma passagem, é uma citação muito interessante de um livro do Stuart Olliott, no seu livro sobre Jonas, ele diz assim, que os marinheiros remando mostram que a ira de Deus não pode ser aplacada pelas nossas ações. Né? Não há nada de bom que a gente possa fazer para aplacar a ira de Deus. Deus ensinou uma coisa muito preciosa para os marinheiros e está ensinando a nós também, que a ira de Deus só é aplacada quando há sacrifício. Né? A ira de Deus foi aplacada quando Jonas foi lançado ao mar. A ira de Deus sobre os seus eleitos, nós, foi aplacada quando Cristo foi sacrificado. A ira de Deus só é aplacada dessa forma quando há um sacrifício. E a referência cruzada que apareceram nas 3 Bíblias que eu vi foi Jonas 1,16, Salmo 107, 28, Deuteronômio 21, 8. Daí aqui eu quero só mencionar essa de Jonas 1,16, que é o que segue o nosso texto mesmo, que traz uma coisa surpreendente. Por isso, irmãs, a importância da gente ler as referências cruzadas, elas abrem a nossa mente e aqui a gente aprofunda mais, né? Ele vai falar que esse termo Senhor, Yahvé, ele significa pelo menos 2 coisas. Significa que Deus é o autoexistente, que ele é o ser ativo e autoexistente, e é o Redentor de Israel. Então, é interessante que os marinheiros, nesse momento em que eles estão clamando ao Deus, não é qualquer Deus que eles estão chamando, não é os ídolos que eles seguiam, era ao Deus autoexistente, ao Deus dos judeus, que era exatamente o Deus de Jonas. Interessante isso, né? O termo aqui é muito forte, esse Yahvé. É a Yahvé que eles estão clamando nesse momento. É ao Deus, ao único Deus verdadeiro, ao nosso Deus, né? E também é um nome associado à santidade de Deus. A santidade de Deus. Então, o seu ódio ao pecado e sua provisão de redenção. Então, é muito interessante a gente parar tudo e falar, olha, eles estão clamando ao Yahvé, ao Deus autoexistente, né? No Salmo 107 e 28, é um salmo lindo também, vocês podem ler depois, eu não vou conseguir me aprofundar se eu pudesse. Mas, então, nós vamos seguir. E tem outro muito importante, que é Salmo 115, 13, que é o foco aqui, bem claro do nosso atributo, do atributo que a gente está encontrando aqui, que é a soberania de Deus. Veja só, Salmo 115, 3 fala assim, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E um dos títulos desse salmo é Honra somente a Deus. Isso é um contraste, né? É um contraste com a honra somente aos homens, né? E é interessante, né, que a maneira como esse salmo começa assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então, é lindo, nossa, é lindo esse salmo, reconhecendo completamente que nós somos incapazes. Se estivéssemos aqui naquele barco, a gente não ia conseguir fazer absolutamente nada, a não ser clamar ao Yahvé.
ao Yahvé que nos socorresse. E ele, se fosse da vontade dele, ele iria nos socorrer também, como fez, né? Ou seja, o homem não é digno de nenhuma honra ou glória. Somente Deus é merecedor de ser adorado e de ser exaltado, né? E foi exatamente isso que os marinheiros fizeram, né? Após remar com suas próprias forças, tentarem de tudo que estava na mão deles, perceberam que Deus faz o que lhe agrada. É isso que eles declaram. Não adianta fazer nada. Deus faz o que agrada. A gente está se esforçando, mas isso não é do agrado de Deus, que a gente chega em terra seca. Não podemos fazer nada, né? A não ser clamar a esse Deus, a esse poderoso Deus, né? E uma outra passagem, olha, é Daniel 4:35, também faz referência cruzada com esse texto, e é o tão conhecido Nabucodonosor reconhecendo a soberania de Deus. Apesar de Nabucodonosor não reconhecer que ele era o único Deus verdadeiro, Nabucodonosor, ele entende que Deus era soberano e podia fazer o que ele queria. A gente sabe bem essa história, né? Passando lá para o versículo 15, diz assim: então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Veja, os marinheiros, eles haviam pedido para que Deus não os condenasse, né? Para que Deus não os culpasse por causa da vida daquele homem. E então eles sentiram paz em lançar Jonas ao mar, porque era isso que Jonas havia pedido. Eles estavam entendendo que assim era do agrado de Deus, né? As referências cruzadas que eu encontrei para o versículo 15 foram Salmo 65, 7, Salmo 89, 9, Salmo 107, 29, que são todos salmos que declaram o poder de Deus sobre o mar. É interessante, né? E também um outro, que é o de Lucas 8, 24. E esse eu vou dar uma pausa também. Lucas 8, 24 é aquela tão conhecida passagem de Jesus no barco e os discípulos juntamente com ele. E enquanto aquela tempestade acontecia, Jesus dormia e os discípulos pedindo socorro ao Senhor. E o que Deus fala para eles é assim: vocês não têm fé? Né? Eles pedem para que Deus ajude, mas a pergunta que Jesus faz a eles é: vocês não têm fé? Por que ele pergunta isso? Porque Jesus já tinha dito que eles iriam atravessar para o outro lado. Então, eles não precisavam ter medo. Eles já entraram no barco sabendo que eles iriam chegar. Só que aconteceu aquela tempestade, o que trouxe medo. Eles não precisavam temer porque eles estavam com o próprio Deus no barco, mas eles temeram. Eles não precisavam temer porque eles já haviam conhecido muitos atributos sobre Deus e sobre Jesus, que era o próprio Deus. Eles não precisavam, mas eles temeram. E assim que a gente também age, né? Nós também tememos e muito, né? Mas o que tem de relação, né, com a história de Jonas, né? Interessante que eles, depois de verem, né, o mar acalmando, os discípulos viram que Jesus operou ali de forma soberana, eles então temem a Deus. É a mesma coisa que os marinheiros fizeram, por isso a relação dessa passagem. Quando Deus acalma aquela tempestade, eles percebem que Deus é soberano sobre todas as coisas. E eles falam: quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é esse, né? É o nosso Deus, é o nosso grande Deus. E Deus pode todas as coisas, né? E aí, então, seguindo, irmãs, para o versículo 16, diz assim: os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, assim que a tempestade acalma, é exatamente isso que eu falei, eles passam a temer a Deus, né? A palavra temer aqui tem o sentido de adorar, é o sentido de adoração. E no versículo 9 do capítulo 1, Jonas afirmou temer Yahvé. Vocês lembram? Ele fala: quem é você? Quando eles perguntam, ele fala: eu temo a Deus. Eu temo a Deus, eu sou Jonas, eu temo a Deus, né? Mas parece que aqui os marinheiros dão uma grande lição, né? Porque quem parece temer mais ao Yahvé era muito mais os marinheiros que o próprio Jonas, né? Enquanto Jonas foge, desobedece a Deus, os marinheiros passam a adorá-lo, ou seja, a temê-lo, né? E essa adoração é seguida por oferecimento de sacrifícios e votos a ele.
né? Eu fiquei pensando que o campo missionário de Jonas não começou lá em Nínive, né? O campo missionário de Jonas, mesmo sem ele perceber e querer, já estava começando ali naquele navio, com aqueles marinheiros, né? E toda a glória a Deus, né? E Deus soberanamente usou também essa situação para mostrar a Jonas e aos leitores dessa carta, que eram judeus, que a salvação pertence a Deus. E ele salva não só judeus, mas salva quem ele quer, né? Se parecia estranha, então, a ideia de Deus salvar gentios, como eu falei, Deus salva quem Ele quer, né? Os propósitos de Deus são perfeitos. E a referência cruzada que eu encontrei para esse versículo foi Salmo 50, 14. E deixa eu ver se tem mais algum. Marcos 4, 41 e Atos 5, 11. Isso, eram esses. Bom, no Salmo 50, 14, é uma exortação aqui, é um salmo de Asaf, e Deus está chamando a atenção do povo para que eles, a maneira como eles ofereciam um sacrifício a Deus, né? Porque os marinheiros ofereceram sacrifícios, né? E o que Deus espera é que o maior sacrifício que a gente pode oferecer a Deus não é um ato exterior para que as pessoas vejam, mas é a nossa fé genuína nele. E um comentário da Bíblia Shed disse uma frase que me marcou muito, que é assim: a fé é o culto mais perfeito que se pode oferecer a Deus. Né? E é interessante, porque naquele momento a gente entende que os marinheiros estavam demonstrando fé a Deus, né? E mais do que os sacrifícios, mais do que aquilo que eles podiam apresentar, e eles fizeram isso mesmo, mas era a fé que estava ali em questão, e a fé é o culto mais perfeito que a gente pode apresentar e oferecer a Deus. A passagem de Marcos 4, 41 é a mesma história relatada em Lucas, então eu não vou comentar essa aqui. Tá, e infelizmente não vai dar tempo de comentar outra de Atos, mas então a gente vai seguir para o 17. Vamos lá. 17. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, diferente do que Jonas imaginava, a sua morte não aconteceu. Jonas planejou ir para Tarsis e Deus não permitiu, né? Jonas planejou a sua morte e Deus não permitiu também. Isso nos faz lembrar muito daquele Provérbios 16:1 que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É exatamente isso que aconteceu com Jonas e o que acontece com a gente. A gente planeja, a gente faz as coisas, mas a resposta certa vem do Senhor. Apesar de desobediente, irmãs, Deus tinha um plano para a vida de Jonas. Deus não deixou Jonas entregue aos seus próprios pecados, né? Deus não admitiu a sua morte porque ele queria usar Jonas, né? Mesmo ele sendo um instrumento falho e limitado, como nós vimos no começo, lá no primeiro estudo. Deus tinha planos perfeitos para Jonas. Deus foi ao seu encontro, resgatando ele, né, através de um peixe. Quem ia imaginar isso? Gente, é muito incrível, né? O poder de Deus. E a gente lê isso, é aquela história que a gente conhece do homem que foi engolido. Gente, mas olha, pensa só, como Deus é maravilhoso. Deus não permitiu que Jonas morresse, né? Deus resgatou. Deus vai ao nosso encontro, né? Deus providenciou, né? Deus é o Deus das providências, né? E é assim que Deus faz conosco também, né? Deus não nos deixa, quando Deus nos chama, Ele não nos deixa realmente entregues aos nossos próprios pecados, né? Ele nos resgata, Ele providencia meios para isso, né? Para nos disciplinar e para nos levar de volta a Ele, né? Para o centro da sua vontade, né? E quanta misericórdia há nisso, né? Essa cena dele sendo engolido pelo peixe é um ato muito misericordioso de Deus, né? E, além de tudo isso, né? Jesus se utilizou dessa situação de Jonas engolido pelo peixe como um comparativo com o que iria acontecer com ele. Então, essa passagem de Jonas aponta para Cristo. É muito surpreendente. E, então, os versículos chaves aqui que vão ter essa referência cruzada é o de Mateus 12, 40 e o de Lucas 11, 30. Que narram exatamente esse episódio. Eu vou ler só o Mateus 12, 40. Diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
né? Esse 3 dias e 3 noites é só para enfatizar mesmo que eram 3 dias, né? Literais, né? E a comparação que se dá é essa. Então, os escribas, os fariseus, eles indagavam e queriam saber: Jesus, nos mostre mais sinais, nos mostram sinais de que você é o Filho de Deus, de que você é o próprio Deus, né? Já que é isso que você diz que você é. E então ele falou: o sinal já foi dado. Já foi dado lá em Jonas. Assim como Jonas ficou esse tempo, né, 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, eu também ficarei 3 dias, né? Essa representação de Jonas dentro do peixe é como se ele tivesse sido varrido, né, da terra, morto, num estado morto ali, separado dos homens, e ressurgiu para cumprir a vontade de Deus, né? E é exatamente isso que aconteceu com Jesus também, né? Ele ficou ali 3 dias, mas ressuscitou e voltou para cumprir a vontade de Deus. Então, é interessante, né, ver como lá, então, no Novo Testamento, Jesus se utiliza justamente dessa referência aqui de Jonas para comparar e para mostrar que essa era a evidência de que ele era o Cristo, o que havia ressuscitado. Então, a ressurreição de Jesus seria, portanto, o maior dos sinais de que Cristo era, de fato, o Filho de Deus, o Filho de Davi. Irmãs, depois de tudo isso, a gente precisava parafrasear o texto. Eu não vou ler para as irmãs aqui a minha paráfrase, depois eu vou mandar para as irmãs, mas parafrasear é escrever com as nossas próprias palavras, para não ficar exaustivo, depois eu mando para as irmãs. E aí, antes de ir para a aplicação, alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre as referências cruzadas, alguma outra referência que foi bem impactante para as irmãs e que gostariam de compartilhar também? Não? Então, nós vamos para a aplicação. Olha, na aplicação, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui tudo aquilo que, além do atributo, que é Deus é soberano, que esse é o atributo que a gente está trabalhando em especial aqui, o atributo-chave, que é explícito no texto, eu encontrei outras coisas, verdades acerca de Deus. A primeira delas está lá no versículo 12. Eu encontrei assim: os planos de Deus não são frustrados. Eu encontrei isso porque a gente vê... Jonas queria morrer. Deus não permitiu que ele morresse. Então, os planos de Deus não iam ser frustrados. Não era assim, Jonas iria fazer a vontade dele e prevalecer sobre a de Deus. Não, não, não. A vontade de Deus prevalece. Então, os planos de Deus não são frustrados. Esse foi uma aprendizagem que eu tirei a respeito de Deus. E glória a Deus por isso, né? Já pensou se a gente tivesse um Deus que oscilasse, né? Cada hora fizesse alguma coisa? Então, graças a Deus que os planos de Deus não são frustrados, tá? O segundo ponto, lá no versículo 14, Deus é soberano. Isso a gente já trabalhou. No versículo 16, eu encontrei que a salvação pertence a Deus. Isso foi uma coisa que eu já falei no estudo, mas, de fato, fica evidente aqui que Deus salva quem Ele quer. Inclusive, pode ter salvado esses marinheiros, né? Outra coisa que eu aprendi sobre Deus é que Deus usa situações adversas para levar homens a temê-lo. Veja, foi através de uma situação completamente difícil, turbulenta, né, que levou aqueles homens a clamarem a Deus, a lembrarem que Yahvé, nossa, vamos clamar ao Yahvé, porque pela nossa força não está dando, pelos nossos deuses a gente não consegue, então Deus usa situações adversas. E a gente pode ver isso, a prova disso é o que a gente vive, né, a pandemia. Quantas pessoas não foram resgatadas e chamadas por Deus nesse período, né, de turbulência? Então, Deus usa mesmo situações adversas para levar os joelhos a se prostrarem diante dele, né? Outra coisa que eu aprendi acerca de Deus é que a fé, como eu falei, é o culto mais perfeito que se pode oferecer a Deus, né? Agradamos a Deus quando a nossa fé está firmada nele, né? A demonstração de fé que os marinheiros tiveram agradou muito mais a Deus do que os sacrifícios e votos que eles fizeram, com certeza. Deus, outro ponto, Deus responde às orações. Vocês viram? Eles oraram, né? Os marinheiros oraram e Deus respondeu. Deus deu a eles ali a calmaria. Da mesma forma como Jesus ali no barco também atendeu às orações dos discípulos e trouxe a eles a bonança, né? A calmaria. Então, Deus responde às orações e é por isso que a gente nunca deve deixar de duvidar da oração. E para nada, irmãs, a gente deve fazer da oração a nossa
E ela é a nossa maior arma, mas em todas as coisas, nas mínimas coisas, é a oração, é a nossa comunhão com Deus. E Deus responde, e Deus ouve, e Deus se agrada quando a gente o busca, né? A oração, irmãs, ela é realmente tudo que a gente tem de mais precioso desse mundo, né? A comunhão com Deus, e devemos fazer dela a nossa melhor arma mesmo na nossa caminhada cristã. Deus é misericordioso. É outro ponto que a gente viu no versículo 17. Poxa, Deus salvou Jonas. Ele era uma pessoa que tinha fugido dos planos de Deus, foi desobediente, parecia não estar muito se importando com a vida dos marinheiros, nem com a dele, nem com a dos ninivitas. E mesmo assim, Deus não age da maneira como ele mereceria. Por isso que a misericórdia de Deus é aquilo que Deus realmente ele não dá aquilo que a gente merece. E ele ainda assim providenciou um peixe para discipliná-lo, com certeza, mas ainda assim Deus agiu com misericórdia. Deus o resgatou e o ensinou muito, né? Deus é misericordioso. E um outro ponto, Deus não nos deixa entregues aos nossos pecados, ele vai ao nosso encontro e nos resgata. Tá bom? Então, só para a gente fechar bem aqui o nosso estudo, eu vou voltar a esse ponto da soberania e falar só mais algumas coisas a respeito disso, e aí a gente encerra aqui. Então, ainda sobre a soberania de Deus, né? Que é o nosso maior ponto aqui de aplicação do estudo. Os marinheiros, então, irmãs, nos dão uma grande lição nesse momento aqui, né? Que foi o reconhecimento da soberania de Deus, né? Eles não só reconheceram que Deus era soberano, mas eles também o temeram e o adoraram, né? É isso que nos falta muitas vezes, né, irmãs? Não só reconhecer a soberania de Deus, mas em resposta ao reconhecimento da soberania dele, nós prestarmos a Deus um temor, termos diante dele um temor, uma adoração legítimas, né? Então, Spurgeon, ele diz uma frase muito interessante sobre a soberania. Ele fala assim: não há atributo mais consolador para os seus filhos do que o da soberania de Deus. Sob as circunstâncias mais adversas, em meio às mais duras provações, eles creem que Deus, na sua soberania, ordenou as suas aflições, que ele as dirige soberanamente e que na sua soberania santificará a todas elas. E é muito verdade isso, né? Então, irmãs, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, quando as coisas fogem do nosso controle e a gente entra em desespero, a gente deve ter a lembrança de que nós temos um Deus soberano, que Deus faz o que Ele quer, que Deus permite todas as coisas para a sua própria glória, né? E por isso, irmãs, o fato de ser Deus soberano, isso então implica que Ele é merecedor de toda a nossa adoração e de todo o nosso temor. Foi exatamente isso que os marinheiros fizeram, né? Jonas, ele podia, naquele momento em que estava tudo turbulento, ele podia ter clamado ao Yahvé. Em nenhum momento Jonas clamou ao Deus verdadeiro. O que ele fez? Pediu para morrer, né? Ele em nenhum momento buscou o seu único Deus ali, né? Ele pediu para morrer. E essa é uma situação, irmãs, muito extrema, né? Porque parece que Jonas, ele sabia que Deus era soberano. Ele sabia tanto que ele era soberano que foi exatamente por esse motivo que ele resolveu fugir. Lembram? Lá no capítulo 4, a gente vai ler que por saber que Deus era muito misericordioso, que Deus poderia salvar aqueles ninivitas, foi por saber que Deus é soberano, por conhecer os atributos de Deus, é que Jonas fugiu. E é o extremo aqui da atitude dos marinheiros, né? Então, se por um lado nós vemos os marinheiros reconhecendo a soberania de Deus, em contrapartida vemos Jonas tendo uma tremenda dificuldade em lidar com a soberania de Deus. E como nós também temos dificuldade em lidar com a soberania de Deus, né? Jonas sabia, então, que Deus era soberano, né? Nós também, então, irmãs, corremos o risco de agir da mesma forma que Jonas agiu, né? Assim como ele, nós podemos saber e muito que Deus é soberano, mas na prática, ao invés de isso nos trazer plena paz, segurança, nós agimos de forma oposta. Nós não aceitamos que Deus faça o que lhe apraz. Nós não confiamos que Ele está no controle de tudo e de todos. Nós não aceitamos muitas vezes a vontade de Deus para nós
e muito menos queremos aceitar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E a conclusão, né, dito tudo isso, né, a minha oração, irmãs, é para que nessa tarde a soberania de Deus faça com que nós o temamos, que nós o adoremos a Deus, que em resposta a tão grande soberania dele, né, que é algo que a gente sabe tanto, que então isso nos leve a temê-lo mais ainda, a adorá-lo mais ainda, né? Que o viver em temor e adoração a Deus não sejam algo exclusivos aqui dos momentos da igreja, mas seja um estilo de vida, onde quer que a gente esteja, seja no mercado, seja numa reunião familiar, seja onde a gente estiver, a gente precisa ser um só em todos os lugares, e é um estilo de vida de ser temente a Deus, de adorar a Deus onde a gente estiver, né? E que estejamos dispostas, irmãs, a obedecer à voz do Senhor, a aceitar a sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. E assim como Jó, que conheceu muito sobre a soberania de Deus, não é? Jó, eu estou resgatando mesmo o Jó. Ele conheceu, ele provou muito, né? Muitas coisas, né? Ele foi realmente provado, mas ao final do livro, lá no último capítulo, no capítulo 41, ele declara assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. E que essa confiança, essa certeza de que Deus pode todas as coisas, seja algo firme no nosso coração, seja algo que nos realmente traga paz, nos traga segurança, nos ajude a lembrar e reconhecer, né, com todas as letras e com toda a confiança, assim como aqueles marinheiros, que nós temos um Deus que faz tudo o que lhe apraz e que a sua vontade é sempre boa, é sempre perfeita e será sempre agradável. Amém? Então, irmãs, só para a gente tinha ali um esquema, né, sobre visão sobre Deus, visão do eu e a reação, né? Essa tabelinha. Então, eu completei da seguinte forma: a visão sobre Deus, eu coloquei, então, Deus é soberano, nesse que é o que a gente está trabalhando principal. A visão do eu ficou assim: eu não tenho controle, domínio, autoridade sobre nada e ninguém. O oposto, né? Eu não consigo controlar as situações, eu não consigo ter domínio sobre nada. E a reação: o que eu faço diante disso? O que eu faço por saber que Deus é soberano, né? Eu confio e descanso na soberania de Deus em meio a todas as situações? E em resposta à soberania de Deus, eu o adoro e o temo de verdade? Então, que Deus possa aplicar tudo isso que nós vimos e que a soberania de Deus seja sempre lembrada por nós, né? Para que a gente possa, de fato, ter a paz no meio das tempestades, por lembrar que Deus faz o que lhe apraz e a vontade dele é maravilhosa, mesmo que seja um pouco, muitas vezes, diferente daquilo que a gente planeja, mas Deus é soberano, ele reina, e esse é o resumo de toda a Bíblia, né? Que Deus reina e governa sobre tudo e todos. Foi exatamente isso que os marinheiros aprenderam e reconheceram, e é o que nós, como cristãs, precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Amém? Eu vou orar, então, e a gente encerra aqui o estudo. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor sempre nos dá oportunidades de aprendermos acerca do Senhor. Mas mais do que isso, ó Deus, nós pedimos para que todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo por estudar a sua palavra, e como é bom fazer isso, que isso se reflita em nossa vida. Que de fato, ó Deus, a soberania do Senhor seja uma lembrança para nós muito presente, ó Deus, que nos faça descansar em meio a situações difíceis, Deus, que nos faça, ó Deus, confiar no Senhor de verdade, ó Deus, que assim como os marinheiros, o nosso estilo de vida seja de adoração e temor ao Senhor, por reconhecermos quem é o Deus que nós servimos. É o Deus, ó Pai, que até o vento e o mar obedecem. É o Deus criador do céu, criador da terra, é o Deus que tem domínio sobre tudo, sobre todos. E nos ajude a lembrar, mesmo que isso seja difícil, nos ajude a lembrar, Senhor, que a sua vontade é a melhor para a nossa vida. Mesmo que
tenhamos, ó Deus, ainda o pecado, Deus, habitando em nós e a inclinação por, às vezes, achar que a sua vontade não é a melhor para nós, mas que, Senhor, aparte de nós esses pensamentos ruins e nos ajude a confiar plenamente na sua soberania, no seu domínio, porque o Senhor é merecedor, ó Deus, de toda a nossa honra, louvor e glória, Senhor. E nos perdoe por estarmos longe de fazermos isso, mas nos capacite, nos ajude através do seu Espírito Santo a reconhecermos, ó Deus, ao Senhor, temê-lo e adorá-lo como o Senhor deve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar a Cecília.